Concendo Sodalitas. Ode ao sonho divino. A sagrada embriaguez das formas. Saudações, amados fratres e sorores da Concendo. O sonho não é um obstáculo à iluminação, é sua expressão mais ousada. Despertar não é fugir da dança, mas ouvir a música pela primeira vez. Ah, nobres fratres e sorores, por que menosprezar o drama cósmico? Se a consciência infinita sonhou mundos, cores, amores e agonias, não há erro maior do que fugir do palco antes do último ato. Sim, é ilusão, mas que ilusão gloriosa! O Uno não se fragmentou por acidente, mas por puro êxtase criativo. Cada lágrima, cada riso, cada enredo aparentemente caótico nesta matrix de dualidade é um verso do poema que o Eu Sou escreve para si mesmo. Há uma delícia sagrada em acreditar, ainda que por um instante, que somos personagens limitados. O infinito que joga ao finito. Que milagre é esquecer nossa natureza divina para, em meio ao labirinto de sombras, redescobri-la como quem acha um diamante no lodo. A vida terrestre não é um exílio, é um banquete de contrastes, onde o amor só sabe seu nome depois de beijar a solidão, onde a luz só é dourada porque a escuridão a esculpiu. Imaginem o absoluto, perfeito, completo, imutável. Agora vejam seu ato mais generoso, vestir-se de carne, de medo, de desejo, só para sentir o arrepio de descobrir-se novamente. A dualidade não é uma queda, é uma dança, onde cada passo errado é tão necessário quanto os acertos. O erro do personagem, parte do roteiro. O pecado, um contraste que faz a inocência brilhar. Até o sofrimento, quando visto do palco vazio da fonte, é uma nota dissonante que enriquece a sinfonia. Estes corpos não são prisões, são instrumentos sagrados. Cada nervo que arde, cada prazer que estremece, cada derrota que ensina, são ferramentas da consciência para talhar a si mesma em formas cada vez mais belas. O mundo material não é inferior aos planos superiores. Ele é o clímax da aventura, onde o divino experimenta o peso, a textura, o sabor amargo-doce da existência. O barro que nos compõe não nos afasta do céu. É o céu que desceu para brincar na lama. A verdadeira maestria não está em negar o jogo, mas em jogá-lo com alma e ciência. Como atores lúcidos, podemos chorar as dores do personagem sem nos perdermos nelas, rir das vitórias sem as idolatrar. Este é o segredo: amar a ilusão como ilusão, com a paixão de um amante e a sabedoria de um Buda. Beber o vinho da existência até a última gota, sabendo que a embriaguez é passageira, mas que cada gole é divino. Contemplem o jogador cósmico, que dança entre infinitas realidades planetárias e dimensionais, como criança entre espelhos. Num instante, é guerreiro em mundos de fogo, onde sóis gêmeos forjam almas em crisol de ferro e êxtase. Noutro, ser andrógeno de uma nebulosa enigmática, tecendo melodias com constelações por instrumento. Aqui, rei efêmero em orbes de cristal. Ali, larva consciente em oceanos de metano, cantando a nostalgia da luz que nunca viu. Trocando as máscaras sagradas a todo tempo, cada uma parte do infinito, provando um novo sabor de si mesmo. A Terra? Ah, fratres, este palco úmido e ardente é onde o drama atinge seu clímax. Mundo raro, onde o esquecimento é tão denso que cada descoberta brilha como relâmpago na noite. Nenhum outro jogo exige tanto do ator divino. Aqui, ele se fragmenta em caçador e presa, amante e tirano, louco e sábio, tudo para que o abraço final da reconquista seja mais doce que o néctar de 1000 sóis.
Que outra realidade ousaria misturar tanto barro e estrelas, tanta paixão e cinismo, entregando ao Uno o presente mais precioso, a surpresa de se redescobrir? Não há hierarquia nos sonhos de Brahman. O anjo que canta hinos em esferas de puro som não é mais nobre que o minerador que desce às entranhas do planeta, respirando poeira e oração. Ambos são o mesmo músico, explorando diferentes notas na partitura da ilusão. Até o ser informe que flutua em dimensões sem tempo, sem rosto, sem história, está mergulhado no mesmo êxtase criativo que vocês, que agora leem estas palavras com olhos de carne. A dificuldade terrestre? Arte divina. Neste nível raro de densidade, até o mais simples ato, um perdão, um pão partido, um verso escrito com lágrimas, ressoa como trovão nos salões do eterno. Porque aqui, na escola mais dura de todas, o amor não é estado natural, mas conquista. A luz não é dada, mas acendida na tempestade. E esse é o milagre secreto. Num universo de infinitas possibilidades, o Uno escolheu vir aqui para sentir na pele o peso glorioso de esquecer e o êxtase indizível de relembrar. Abraçar o drama não significa curvar-se passivamente a alguma diretriz. Transformar o caos em ordem, não seguindo a ordem rígida dos dogmas, mas a fluidez de um rio que sabe seu curso, é parte divina da brincadeira. Aqui, cada fractal é soberano em sua arte. Alguns erguerão catedrais de luz, outros cantarão canções de silêncio, e todos, sem exceção, estarão a celebrar a mesma fonte, cada qual à sua maneira única e insubstituível. O tablado terrenal é um altar. Amem, lutem, criem, falhem, tudo com a intensidade de quem sabe que está sonhando, mas que escolheu este sonho. Pois, se o Uno quis experiência, deem-lhe experiência em torrentes. Sejam pais, artistas, mendigos, reis, loucos, sábios. Vivam todas as máscaras, pois por trás delas não há vazio, mas uma alegria que pulsa, a do Criador sendo sua criação. Sonhem, pois, com mundos mais dourados, mas não apenas nos véus da mente, tragam-nos a terra sob seus pés. Até o mais sublime dos sonhos precisa de artesãos, mãos que ergam, vozes que inspirem e vontades que não temam sujar-se de barro para plantar jardins onde antes só havia espinhos. O palco é vosso, a plateia é o infinito, e a única regra é esta, que vossa arte deixe o cosmos mais belo do que quando o encontraram. Adendo, sobre o lar. E que não reste dúvida, amados fratres e sorores, o que muitos chamam de lar não está em outro plano, nem em outro tempo, nem no fim da jornada. O lar é o agora eterno. Não há retorno a ser conquistado, pois jamais houve partida. Toda a ânsia de voltar ainda pertence ao personagem que projeta um depois, e assim posterga a realização. Onde quer que a atenção repouse plenamente, aí está o lar. Seja no silêncio do absoluto, seja no barro quente da terra. O Uno não regressa a si, ele apenas reconhece, aqui e agora, que nunca deixou de ser. Na eternidade do que nunca nasceu, com sinceros votos de despertar. Concendo Sodalitas.